Fala, meu povo, Caio da House. E aí, já decidiu o que tu vai ver no cinema? Já decidiu qual filme tu vai ver com a crush? Daí uma boa dica: A Freira, a mais nova entrada na série The Conjuring. Que é uma obra-prima? Não, mas é um ótimo filme pra você ver de mão dada comendo pipoca. Já vai largando aquele like, se inscreve e senta que lá vem história. Se você queria uns sustos baratos e uma história pretensiosa, foi tapeado. A trama parece um spin-off de Castlevania misturado com Exorcista, saca só. Num convento no interior da Romênia, um mal antigo está fora de controle e uma freira morre de forma estranha. O Vaticano envia um padre experiente e uma noviça especial para desvendar o mistério. É o clássico confronto entre a igreja e o demônio. A freira não capitaliza no terror da audiência e sim dos personagens. A ideia não é tirar terror dos sustos, e sim da ameaça que o vilão passa. Até porque ele é o protagonista desse filme e o desfecho dele explica metade do mundo que a franquia construiu. Esse filme não tenta te assustar porque o medo vem da ameaça de um inimigo, aqui um personagem principal apresenta. A prova disso é que você acompanha a trajetória dos personagens de fora, vendo de cima, ao invés de se pôr no lugar deles. Nós vemos esse mesmo estilo de terror em filmes dos anos 60, 70, 80, nos filmes do Sam Brava, nos clássicos da Hammer, em algumas obras do Jorge Romero. Tem referências estilísticas, temáticas e até cenas reconhecíveis. Os heróis fazem um trabalho decente com uns erros compreensíveis em seu padrão de ação, com boas sacadas de vez em quando. Como ele se encaixa na série The Conjuring, a Invocação do Mal? Do jeito mais simples e eficiente possível. Por ser uma prequel, ou seja, se passando antes dos outros filmes, você vê a origem de um dos espíritos malignos que atormentam esse mundo, explicando inclusive um pouco da metafísica desse universo, as leis da realidade em que os filmes se passam. Sempre soubemos que era algo espiritual, entre aspas, mas nunca tivemos uma explicação concreta, aprofundada, embasada. Metade do que sabíamos até agora era uma mistura de parapsicologia e ocultismo. Algo negativo é que, lá pro meio do filme, eles diminuem o ritmo para descontextualizar melhor e explicar a história. É importante essa mudança de ritmo, parece que demora muito para acontecer alguma coisa, mas acontecendo tudo no plano de fundo. Porque assim como o Vingadores de Guerra Infinita foca na trajetória do Thanos, a Freira foca na trajetória do vilão, mostrando todo o jogo de gato e rato que ele faz com os heróis. Porém, isso deixa a trama bem devagar, fica meio arrastado. Essa ideia de um mal além do que podemos lidar é o que deveria assustar a audiência, mas não é muito eficiente nisso. Se apoia muito na questão visual. E também limita muito a relevância dos heróis na história. E eu devo admitir que o filme se apoia pesadamente em clichês, que ao mesmo tempo tornam a trama mais acessível, mas também deixam ela previsível às vezes. Não é um grande problema se você tá vendo só para se distrair, só para curtir o filme. Mas se você quiser se aprofundar no que tá acontecendo, pensar bastante, pode ficar um pouquinho chato. As cenas são lindas, os lugares são macabros. Eles contextualizam muito bem a época que você vê. Os instrumentos que eles usam, as roupas, a mobília, tudo tá perfeito em termos de época. E eles também pensam muito no detalhe que poderia passar despercebido, mas não, eles pensaram nisso e valeu a pena. O fato de ser um convento de clausura torna a história bem mais plausível. Por quê? Clausura é um tipo específico de convento, dedicado a defender arte sacra e outros itens valiosos de saqueadores, e também para separar os clérigos da sociedade, enquanto eles trabalham na espiritualidade, nos estudos, etc. Sem falar que a Romênia é famosa por nobres como Vlad o Imperador, a Condessa Elizabeth Bathory, e também por ser terra da figura mitológica Martolja, um espírito cujo modus operandi é muito similar a Valak. Então você tem referências do mundo real muito bem postas. E a explicação que eles dão, falando do método da Goetia, que é um tipo de magia, sim, joga no Google, você vai ver que realmente é isso. Então é realmente bem coerente, você não vai sentir que eles estão te contando historinha pra boi dormir. É uma história bem contada, em termos de, é isso que tá acontecendo nessa e nessa situação, sabe?
Você sente que é algo que pode rolar no mundo. A estrutura narrativa deles também é boa, porque eles subvertem o Deus Ex Machina, e você vai achar que é uma coisa, mas não é. Eu não posso falar o que porque é meio que spoiler. Você vai achar que o MacGuffin é uma coisa, mas ele é outra. E isso é uma jogada muito importante, porque subverte um pouco a narrativa, deixa você com um pouco de suspense. Mas, de novo, volta aquela questão, se você prestou atenção nos mínimos detalhes, lá pelo meio do filme você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. O que não é algo ruim, porque é prequel, ele vem antes. Você já sabe como o mundo ficou depois dos eventos desse filme. Então você ter uma noção de como ele vai acabar lá pelo meio, não é exatamente algo ruim. E uma coisa que eu tenho que elogiar é que a atuação é boa. O trio de heróis, que são personagens já clássicos, que a gente já cansou de ver em filmes como O Iluminado, O Exorcista, Damien, A Profecia, são bem executados, são realmente bem executados. A atuação é boa, é plausível, você não sente que eles estão forçando para te contar alguma coisa. Você não sente aquela forçação de barra, tipo Pânico 10 milhões, tipo Halloween 75. A atuação é boa, é realmente uma atuação boa. Os personagens são simples, mas eles têm tempo suficiente na tela para que você consiga se relacionar com eles, você consiga ter um pouco de empatia com eles. Isso é importante. Se o elenco fosse maior, talvez eles não conseguissem fazer isso, mas com um elenco curto, eles conseguiram te mostrar tudo que você precisa saber para poder curtir a história. E isso é muito bom, isso foi uma escolha inteligente da produção. E eles trouxeram respostas concretas, o que é muito bom. Numa franquia de terror, você precisa ter um pouco de mistério para manter as coisas interessantes. Você tem aquela questão do desconhecido. Trazer respostas concretas, objetivas, sem quebrar esse que é muito difícil. E o filme consegue fazer isso. Se eles tentassem fazer algo mais homérico, mais fantasioso, contar uma história maior, com certeza eles não iam poder manter essa atmosfera de suspense na franquia. Você ia saber demais e ia tirar a graça dos próximos filmes. Mas não é isso que aconteceu nesse episódio específico da história. Tudo que você precisa saber para o resto fazer sentido sem tirar a graça. Agora, tá longe de ser uma obra-prima. É um filme de terror para fãs de filme de terror. E para quem acompanha a série desde o começo e quer entender melhor o que acontece lá. Só isso. Pode ver, é bom, mas vai relaxado, não vai procurando um nomeado ao Oscar, porque o filme não tá lá pra ganhar Oscar. Ele tá lá pra contar a história dele e ele é bom nisso. Essa é a review do filme. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve ou dá uma olhada no cardzinho, vê os outros vídeos do canal, com certeza tem alguma coisa que você gosta. Se você não gostou, deixa aquele comentário aí dizendo: cara, você é um babaca, esse filme é uma bosta. Beijundas, até a próxima.